matéria para acabar um pouco antes, sabe? Sei lá, daqui 2 semanas daria para, daqui 3 semanas daria para acabar todo o conteúdo, ou seja, 1, 2, 3, até o dia começo de julho daria para acabar o conteúdo. Mas eu acho melhor a gente ir um pouquinho mais devagar, sabe? Porque é melhor a gente dar uma estendida para ter mais tempo para você estudar, senão você tem que fazer toda a lista logo, tá? Amanhã à tarde eu devo colocar uma matéria nova lá, que é a matéria da próxima aula. Então vocês fiquem de olho que eu devo anexar alguma coisa amanhã, caso eu consiga fazer, tá? Deixa eu ligar minha câmerazinha aqui. O microfone eu já aula igual eu falei para vocês, vai ser relativamente rápida, não vai ter muita coisa na aula de hoje, mas é uma parte importante, tá? Deixa eu ver. Beleza. Bom, na aula passada, a gente começou a falar sobre transformada de Fourier, né? O que é uma transformada de Fourier? A transformada de Fourier é uma função f definida de R até R. A transformada de Fourier é. Então, você tem a transformada de Fourier, que é f de x, transformada de fx, é a integral de menos infinito até mais infinito da função dada. E aí você vai pegar e elevado a i alfa x dx. Tá? Essa é a transformada de Fourier de uma função qualquer. E aí o que acontece? Quando você resolver essa integral aqui em função de alfa, quer dizer, você resolve a integral e você integra com relação à variável x. Vai sobrar um alfa, que é uma função que eu vou chamar de f de alfa. Tá? E aí aqui o único detalhe, assim, a única coisa diferente que a gente tem é que esse i que aparece aqui, ele é a unidade imaginária, ou seja, ele é tal que i ao quadrado é igual a menos i, tá? Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou estabelecer, basicamente a aula de hoje é isso, e depois eu resolvo uma outra integral lá. É resolver a transformada de Fourier da derivada da função. Então, ó, se eu sei qual que é a transformada de Fourier da função f, qual que vai ser a transformada de Fourier da função f', tá? Só que para isso a gente precisa colocar alguns critérios aqui, ó. Vamos supor que quando você calcular o limite de f de x, quando x tende a mais infinito e a menos infinito, isso dê zero, tá? E a gente também vai supor que o limite da derivada da função, quando x tende a mais ou menos infinito, é zero. Isso não é muito difícil acontecer, porque os problemas que a gente vai trabalhar, a maioria deles supõe que a função vai para zero dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela tende a zero. Tá? No caso da temperatura, no caso de um movimento de uma corda, no caso da temperatura de uma placa e assim por diante. Tá? Então a gente vai supor essas duas informações aqui. E o intuito da aula é calcular a transformada de Fourier da derivada primeira e da derivada segunda. Né? Mas aí o que acontece? Se a transformada é assim, então eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu escrever na outra folha aqui. A transformada de Fourier da derivada da função, bom, se a transformada de Fourier da função é essa, se você colocar a derivada aqui, é só você colocar a derivada aqui, tá? Nada mais do que isso. Então, a gente tem que a transformada de Fourier da derivada da função é a integral de menos infinito até mais infinito de f' de x e elevado a i alfa x dx. Tá? Como aqui está aparecendo uma derivada,
Uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é usar a integral por partes, tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui de dv, e esse outro eu vou chamar de u, para poder usar a integral por partes, né? Quando eu faço isso, isso vai ficar, ó, u dv, u v, ou seja, eu caio uma ordem da função, né, que vai ficar i elevado a i alfa x, e aí eu tenho que variar no intervalo que está de menos infinito até mais infinito, menos a integral de menos infinito até mais infinito da função f, vezes a derivada dessa função aqui, né? Aí, um pouco ruim. A derivada aqui, você cai com i alfa, né? Então, isso vai dar i alfa vezes e elevado a i alfa x. Tá? Só lembrando, ó, que esse aqui é o v, esse é o u, aqui eu tenho v, e esse é o du. Tá? Aqui, depois eu falo um pouco sobre isso, mas nessa parte a gente tem que tomar cuidado do seguinte, você não pode simplesmente vir aqui e substituir, tá? Você não pode simplesmente vir aqui e substituir. O que você faz? Eu vou trocar isso aqui por uma letra e isso aqui por a outra. Vou trocar um por S e outro por T. E vou mandar S para menos infinito e T para mais infinito, tá? Então, o que você pode fazer aqui é fazer o seguinte, ó. Você vai pegar f de x, de e elevado a i alfa x, e aí eu vou variar de S até T. E vou calcular o limite, tá? Quando o S vai para menos infinito e quando o T vai para mais infinito. Você não pode... E outra coisa, você tem que mandar um de cada vez. Você não pode chamar os dois da mesma letra, ou então chamar esse de T e esse de menos e mandar tudo para menos infinito, tá? Aí, aqui vai ficar assim, esse I alfa sai para fora. Então, é isso aí, alfa, integral de menos infinito até infinito, f de x e elevado a I alfa x dx. Repara que esse termo que apareceu aqui, né, nada mais é do que a transformada de Fourier da função dada. Então, é a mesma coisa. Então, isso aqui é a transformada de Fourier da minha função f de x. Tá? Aí, isso vai ficar limite, aí eu vou trocar, né, de f de t e elevado a i alfa t, quando t vai para mais infinito, menos o limite de f de s e elevado a i alfa s, quando s vai para menos infinito, que eu substituo nesse depois nesse, menos i alfa vezes, aí aqui eu já vou escrever a transformada de Fourier da própria função, tá? Eu já afirmo para vocês que esses dois limites aqui são nulos, esse vai se anular e esse também, então vai sobrar só essa expressão aqui. Já vou explicar por que esses dois limites são nulos, né? Bom, por que eles são nulos? Porque quando você faz, por exemplo, eu vou calcular isso aqui, vou chamar ele de 1. E esse aqui eu vou chamar de... Aí eu vou escrever o 1 aqui, né? Aí, a gente vai precisar da fórmula de Euler, né? Que em português do Brasil se fala Euler, né? A fórmula de Euler, ela fala assim, o que é E elevado a I alfa t? E elevado a I alfa t é cosseno de alfa t mais I seno de alfa t. E elevado a I alfa t é isso. Então, esse limite aqui, esse primeiro, você pode escrever ele assim, vai ficar limite, quando t tende a mais infinito, f de t, e aí o e elevado a i alfa t eu vou trocar por seno e cosseno. Então vai ficar cosseno de alfa t mais i seno de alfa t.
quando t vai para mais infinito. Aí eu posso distribuir aqui, então isso é limite de f de t, cosseno de alfa t, quando t tende a mais infinito, mais i vezes o limite, quando t tende a mais infinito, de f de t vezes seno de alfa t. Né? Só que aí, lá no começo, uma das suposições, e isso tem que acontecer, é que o limite de f de x e o limite da derivada, quando x tende a mais ou menos infinito, é zero. Né? Ou seja, limite de f de x quando x tende a mais ou menos infinito é zero. Aqui eu só troquei o x por t, mas é na mesma. Tá? Então, essa função tende a zero e essa é limitada. Né? Se uma tende a zero e a outra limitada, você não pode falar sempre, por exemplo, que se uma vai para zero, então o produto vai para zero. Não, mas o fato de uma ir para zero e a outra já ser limitada, já garante que todo esse limite é nulo. Aqui é a mesma coisa, né? A f de t tende a zero, quando t tende a mais infinito. E a função seno também é limitada, porque ela está oscilando entre menos 1 e 1, assim como o cosseno. Né? Então, essa função aqui é limitada. Logo, todo mundo aqui também vai para zero. Tá? Então, lá naquela expressão que eu tinha determinado, realmente o 1, essa parte aqui vai para zero. E essa aqui também vai para zero, o raciocínio é o mesmo. Na verdade, não é o mesmo, é um raciocínio análogo. Tá? Então, uma das expressões que a gente consegue determinar é que a transformada de Fourier da derivada de uma função é menos i vezes alfa vezes a transformada da própria função. Essa é a primeira fórmula do dia. A gente praticamente não vai usar essa expressão, mas a gente vai precisar dela para usar da derivada segunda, e da derivada segunda sim precisa. Né? Então você tem que a transformada de Fourier de uma função f de x, desculpa, da derivada, é menos i vezes alfa vezes a transformada de f de x. Tá? Repara que aqui você tem o seguinte, ó, você tem uma relação entre a transformada da função e a transformada da derivada. Né? Transformada da função e a transformada da derivada. Se você colocar uma derivada a mais aqui, do lado esquerdo, aqui você vai colocar uma derivada. Né? Porque, por exemplo, se você trocar a sua f por, sei lá, g', aqui vai aparecer a g duas linhas. Né? E assim por diante. Né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se a gente trocar f por f', se eu pegar e trocar f, sei lá, eu vou trocar por f', e é claro que dessa forma a f' vai virar f duas linhas, eu tenho que a transformada de Fourier da derivada segunda, que no caso é a derivada da derivada, né? Isso vai ser menos i alfa vezes a transformada da derivada primeira. A mesma coisa, ó, a fórmula é a mesma, porque do lado esquerdo eu tenho a derivada da função que está do lado direito. Do lado esquerdo eu tenho a função cuja derivada está do lado direito. Tá? Só que essa expressão aqui eu já determinei no outro quadro, né? Digamos assim. Então isso vai ficar menos i alfa vezes o que está escrito aqui, que é a transformada derivada primeira, que é menos i alfa vezes a transformada da própria função. Ou seja, sabendo a derivada, sabendo a transformada da função, você consegue calcular a transformada das suas derivadas. Né? Então, isso vai ficar aqui menos, aí menos com menos dá mais, aqui vai ficar i ao quadrado, alfa ao quadrado, vezes a transformada da função f de x. Só que i ao quadrado, por definição, que é a unidade imaginária, é menos 1, então vai ficar menos alfa ao quadrado, vezes a transformada de f de x. Tá? Portanto, a transformada da derivada segunda da função f é menos alfa ao quadrado
vezes a transformada a f de x. Tá? Essa expressão aqui a gente vai usar mais. Tá? Além disso, isso aqui que eu fiz basicamente, quer dizer, basicamente não, é o exercício 4.14. Tá? Esse é o exercício 4.14. Então, a gente tem estabelecidas essas duas igualdades. Tá? Isso aqui a gente vai usar bastante na próxima aula. Vou usar isso aqui para a gente poder resolver outros problemas. Tá? O que mais que eu vou falar? Então, assim, isso é porque assim, a aula de hoje que eu programei basicamente é isso, tá? Para a gente poder falar na aula da semana que vem e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é um exercício da lista e é uma coisa que a gente vai precisar. Tá? Outra coisa também que a gente vai precisar muito, quer dizer, vai precisar muito não, tem um exercício que a gente vai precisar que é o seguinte. Isso aqui já é uma coisa que não tem a ver com transformada de Fourier, tá? Então é outra, digamos assim, que eu estou resolvendo um exercício da lista, que é o seguinte. Um dos exercícios, ele pede para você resolver essa integral aqui. Integral de 0 até mais infinito do seno de t sobre t dt. Esse exercício está resolvido lá na lista. Está na lista não, lá no material que está resolvido. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz. E a forma de resolver esse exercício é de uma forma completamente diferente de tudo que vocês já viram até hoje. Desde que vocês não estejam fazendo cálculo pela segunda vez, então vocês já viram. A forma de resolver esse exercício aqui é um pouquinho diferente do que os exercícios que a gente já viu por aí. Tá? Por quê? Para resolver esse exercício, eu preciso de uma outra integral. Então, lá no, sei lá, no cálculo 3, a transformada de Laplace de uma função ela é dada por uma transformada de Laplace de uma função f de t é a integral de 0 até mais. É bem parecida com a transformada de Fourier, mas é a transformada de Laplace, tá? F de t e elevado a menos st dt, tá? Aí uma das expressões que a gente viu lá no curso de cálculo 4 é a transformada da função seno de kt, de cálculo 3, desculpa, que é a integral de 0 até mais infinito de seno de kt e elevado a menos st. Eu não sei se vocês lembram como é que resolve essas integrais, porque essa integral aqui, particularmente, você tem que resolver integrar por partes duas vezes. Você integra uma vez, depois você integra de novo, e aí você faz um efeito ping-pong, assim, você volta. Né? Então, você integra uma vez por partes, depois integra de novo, e aí você vai chegar na mesma coisa aqui. Na verdade, é uma expressão parecida. Aí você resolve uma equação algébrica. Essa equação aqui, a solução dela, essa integral, é k sobre s ao quadrado mais k quadrado. Nesse caso aqui, o k é o número real e o s é maior que zero. Tá? É um número real positivo. S é maior que zero. Então, o que vai acontecer? Se você calcular a transformada de Laplace do seno de t, basicamente o que você está tendo aqui é k igual a 1. Né? O k aqui vale 1. Você está trocando o k por 1. Isso é integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos st, seno de t dt. Bom, como eu estou vendo que o k é 1, então aqui nessa expressão eu vou trocar k por 1, que é 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Tá? 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Então, deixa eu só reescrever. Essa aqui é a equação que a gente tem em mente. Você deve estar pensando assim, pô, não tem nada a ver isso aqui. Não tem nada a ver. Tem, né? Porque se eu trocasse esse cara aqui e fizesse aparecer 1 sobre t, as coisas melhorariam, né?
Mas vamos pensar o seguinte. Eu cheguei que a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos st, seno de t dt, é 1 sobre 1 mais s ao quadrado. Aí eu vou fazer uma, como se diz aqui, eu vou dar fazer uma coisa sensacional aqui, tá? É o que a gente chama de roubar na matemática. Eu vou dar uma roubada sensacional. Que é o seguinte, eu vou integrar dos dois lados, pegar essas duas funções aqui, essa que depende de s e essa, obviamente, que também depende de s, e vou integrar dos dois lados com relação à variável s, de 0 até mais infinito. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a integral de 0 até mais infinito, ds, e do lado direito eu vou pegar a integral de 0 até mais infinito, ds. Vou pegar essa função e jogar aqui, que é 1 sobre 1 mais s ao quadrado, e vou pegar tudo que está aqui e jogar dentro da integral. Aqui vai ficar a integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos st, seno de t dt, tudo isso ds. Tá? Isso aqui é um seno, porque ficou seno de t ds. Né? E eu vou resolver essas duas integrais. Na verdade, essa da direita dá para resolver. A da esquerda, eu vou transformar a integral dupla numa integral simples. E a gente vai resolver elas separadamente. Tá? Então, a primeira, deixa eu ver qual que é mais fácil de resolver aqui. Vou resolver essa aqui. A primeira coisa que a gente faz é usar o teorema de Fubini e mudar a ordem de integração. Então, eu vou escrever integral de 0 até mais infinito, integral de 0 até mais infinito, e elevado a menos st. E aí eu vou integrar primeiro com relação a s. E depois eu integro com relação a t. E aí eu vou colocar aqui o seno de t. Bom, como esse seno aqui não depende, eu posso tirar ele. Então isso aqui vai ficar assim, vai ficar integral de 0 até mais infinito, seno de t, da integral de 0 até mais infinito, e elevado a menos st ds, e aí tudo isso dt. Tá? E essa integral que está aparecendo aqui dentro, eu vou resolver ela separadamente. Então vai ficar assim, vou chamar de 2 aqui. Essa integral 2. Ela é o seguinte, ó, integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos st ds. Aí você faz o seguinte, você calcula a integral de 0 até um cara, e elevado a menos st ds, e depois manda esse cara para mais infinito. Manda esse cara aqui para mais infinito. Essa integral é fácil de calcular, né? Porque é menos e elevado a menos st sobre s, na verdade é sobre t, né? Que eu estou integrando sobre t de 0 até b, e aí eu mando o b para mais infinito. Mando o b para mais infinito. Substituo, né? Então isso vai ficar menos. Aí esse 1 sobre t eu vou tirar para fora aqui. Limite de e elevado a menos sb, e aí no zero ela vale 1. Quando b tende a mais infinito. Só que aqui, ó, como eu estou supondo que o s está no intervalo de 0 a mais infinito, ou seja, ele é maior que 0, e o b vai para mais infinito, então isso aqui vai para 0. Tá? Porque vai ficar 1 sobre e elevado a sb. O denominador vai para mais infinito, portanto o quociente vai para 0. E aí, no fim das contas, o que vai sobrar é 1 sobre t. Então, ou seja, essa expressão 2 aqui, eu vou trocar ela por 1 sobre t. Então, essa integral que era dupla do lado esquerdo,
vai ficar a integral de seno de t sobre t, que é exatamente o que eu queria lá no começo, né? Então, ou seja, portanto, ó, a integral de 0 até infinito, da integral de 0 até infinito, de e elevado a menos st, seno de t, dt ds, é o que vai acontecer aqui, ó. Sobrou só o seno de t dt vezes 1 sobre t. Então, isso é a integral de 0 até mais infinito do seno de t sobre t dt. Então, ou seja, do lado esquerdo, deu a integral que a gente quer. Agora, a gente precisa resolver a integral do lado direito, né? Eu vou pegar essa integral aqui e vou resolvê-la agora. Sei lá, vou chamar ela de 3. Essa integral é mais fácil de resolver, tá? Então, você tem que a integral de 0 até mais infinito de 1 sobre 1 mais s ao quadrado ds, mesma coisa, né? Você calcula a integral de 0 até b e manda o b para infinito, que é 1 sobre 1 mais s ao quadrado ds. Essa integral é imediata, né? Ela tem uma primitiva, essa função tem uma primitiva imediata, que é o arco tangente. Então, você tem aqui arco tangente de S variando de 0 até B. Ou seja, esse é o limite do arco tangente de S. Não, desculpa, o arco tangente de B. Arco tangente de B menos arco tangente de 0. Quando B vai para mais infinito. O arco cuja tangente é 0 é 0. Tá? Ou seja, a tangente de 0 é 0, portanto o arco tangente de 0 é 0. Então isso aqui vai dar 0. E o arco cuja tangente é B, é só você olhar no círculo trigonométrico. Né? Você tem aqui o círculo trigonométrico. Aí, aqui do lado fica tangente. Se você pegar, por exemplo, aqui um ângulo θ, aqui é a tangente de θ. Então, ou seja, ó, à medida que... Ou seja, qual que é o arco cuja tangente vai para infinito? A tangente ela vai crescer. Então, se a tangente vai crescer, o arco vai para π sobre 2, né? Então, esse arco aqui nada mais é do que π sobre 2. Então, o que a gente tem? Ó? Eu tenho aquela integral dupla, né? Por um lado, esse lado aqui da esquerda a gente resolveu, deu integral de 0 a infinito seno de t sobre t. Então, por um lado, deu integral de 0 até infinito seno de t sobre t dt. E por outro lado, essa integral aqui, que eu acabei de resolver, ela dá π sobre 2. Então, ou seja, resolvi a integral sem determinar a primitiva. Tá? Ou seja, essa função seno de t sobre t, ela não tem primitiva, mas você consegue calcular a integral dela usando esse método. Esse método aqui, pessoal, é o seguinte. Você vai pensar assim, putz, mas você vai pedir para a gente poder resolver uma integral tão difícil assim na prova? Não. Você não vai ter que desenvolver nenhum método, porque esse método para resolver essa integral provavelmente levou muitos anos. Tá? Tipo, a primeira vez que eu dei o curso de cálculo 4, eu não sabia resolver essa integral. Aí, com o tempo, você vai aprendendo. Mas é importante vocês verem isso aqui pelo menos uma vez na vida. Tá? É isso. A aula de hoje era só isso. Tem mais uma porção de exercício lá para vocês resolver. Se você tiver dúvida, vocês podem trazer para mim. Tá? Alguém mandou um e-mail esses dias perguntando uma dúvida, eu acho que eu não entendi. Se foi alguém aqui que está na sala, pode perguntar agora que eu respondo. E aí, amanhã eu vou tentar deixar o material atualizado para a aula de quarta-feira, tá? Que aí basicamente a gente finaliza, eu já vou finalizar todo o material até a próxima prova. Para as próximas 2 ou 3 semanas já vai estar tudo pronto. Tá? Então amanhã por volta das 5, 6 horas, vocês dêem uma olhada lá no Moodle. Se tudo der certo, eu já vou ter atualizado lá para vocês. Certo? Dúvidas? Vocês estão aí?
Em algum lugar? Isso por enquanto não há dúvidas, né? Eu acho que a Sofia respondeu. É porque eu perguntei assim, ô Renan, perguntei, vocês estão aí? Você falou, por enquanto não. Bom, mas aí é de menos infinito a mais infinito? Não, você fala essa integral aqui. Não, é de zero até mais infinito. É de zero até mais infinito mesmo. Tá? Essa aqui a gente vai usar depois, tá? Vai usar depois em algum exercício. Mas eu pensei, como essa aula hoje eu vou falar sobre uma coisa bem simples, porque assim, se a gente fosse falar daquele começo, falar das coisas da aula que vem, ia demorar demais, sabe? E a gente tem tempo ainda, a matéria está um pouco adiantada, tá? Por incrível que pareça, a matéria está um pouco adiantada. E aí, na quarta-feira, eu começo a mostrar para vocês como que resolve uma equação diferencial parcial usando transformar de Fourier. É meio estranho, né? Mas é muito parecido com o que acontecia lá em EDO, tá? É isso, pessoal. Bom fim de semana, bom fim de semana, boa semana para vocês. E aí a gente se vê na quarta. Tá? Tchau, fiquem bem aí. Professor, Oi. você conseguiu ver o negócio lá da minha prova? Eu consegui conversar com o pessoal lá do suporte. E aí? Então, eles arrumaram para mim, porque na